Gente, obrigada, Sandra, pela apresentação. Estamos aqui com esses intervalos, né, mas são importantes também para a gente dar um respiro. Então, eu queria agradecer a presença da banca, né, da professora Normanda. Professora Normanda, você está em Fortaleza, Normanda, agora? Tô. Professora da Universidade Federal, né, de Fortaleza, não é isso, Normanda? Universidade de Fortaleza, ela é privada. Ela é privada, Unifor, É né? Unifor. Agradecer também a presença da professora Luciene, que é aqui do programa de coordenação de psicologia, e da professora Jo, que é do programa de educação, né, Joana? É PPJ aqui da universidade também, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho deles. A gente convidou a professora Normanda, porque a professora Normanda trabalha, né, e tem muitas, conduziu, né, orientou pesquisas utilizando a inserção ecológica, que hoje é o método que a gente prioriza aqui no DEPI, que é o nosso laboratório, e também por ela trabalhar em contexto de vulnerabilidade, né, trabalhar muita questão também, temas que são afins com a nossa atuação, com resiliência. Então, a gente está muito feliz de você ter aceitado, né, e poder, de alguma forma, contribuir com o nosso trabalho mais uma vez, né, Normanda? Então, você agora, a gente vai deixar assim, para todo mundo poder ver, depois a gente... Tá? Obrigada. Tá ótimo. Eu não estou vendo a Sandra, eu acho que, Sandra, para escutar você, seria melhor você ficar mais pertinho, talvez, se a gente for precisar conversar. Vocês conseguem me entender bem? Posso seguir? Pode, agora a gente está te ouvindo. Pronto. Tá joia. Então, boa tarde a todos, a todas. Eu queria agradecer mais uma vez o convite, né? Da Ana Cláudia, da Sandra, dizer que é um prazer estar aqui realmente. E pena que eu não consigo ver daqui os colegas que estão na banca, a Luciene e o Jonas, mas eu espero que a gente se reencontre aí em outra oportunidade, tá? Sandra, eu queria começar dizendo, né? Olha só. Tá joia. Prazer, gente. Que coisa boa. Eita, sala lotada, olha aí. Eu que estou sozinha aqui. Prazer, gente. Obrigada aí, pessoal, por favorecer essa interação. Tá? Sandra, então, eu queria começar dizendo, né, que como uma pesquisadora do desenvolvimento humano, né, alguém que tem os estudos aí da teoria bioecológica como foco de atenção, eu me sinto muito feliz e muito contemplada de ver esse tipo de projeto, né, aí sendo desenvolvido, né, é um tipo de projeto que nos dá alegria. A gente tem feito essa crítica aí, não é, à psicologia do desenvolvimento, né, que muitas vezes não estuda pessoas reais em contextos reais de desenvolvimento, né, como o Bronfenbrenner já nos chamava a fazer, tá? E é inegável, assim, o compromisso imenso que o seu projeto tem, da primeira à última linha, a produzir um conhecimento que seja assentado, né, na realidade, que seja comprometido socialmente, politicamente, né, e que também faça o próprio conhecimento na nossa área de pesquisa avançar, né? Então, você quer produzir, né, não qualquer tese, mas uma tese que fale do desenvolvimento de crianças negras, que trate de uma temática que é extremamente inviabilizada e que, como você bem fala, não é? O silêncio sobre isso só tem potencializado desigualdades e diferenças sociais, né, que repercutem tanto em indicadores sociais, quanto, obviamente, nos níveis de saúde mental, nos níveis de inserção escolar, acadêmica e produtiva de crianças e adolescentes, né, do nosso país. Então, eu queria elogiar muito vocês por isso, né, isso é marcante da primeira à última linha do projeto de vocês, e acho que é algo que vai totalmente na direção aí
do que os estudos, né, de psicologia do desenvolvimento em contexto têm pedido, tá? Então, não estamos falando de qualquer criança, né, nós estamos falando de crianças muito específicas, de corpos muito específicos, né? E tudo isso é muito importante na psicologia como um todo e na psicologia do desenvolvimento, tá? Eu gosto muito quando você começa fazendo uma apresentação sua, né? Eu acho que é um discurso, não é? Que é obviamente muito consciente, é muito político, mas que a gente sabe que também foi sendo transformado teoricamente a partir das leituras e do processo de conscientização que você foi vivendo, né? Então, isso é muito salutar. Isso é um exemplo, não é, para outras pessoas, negras ou brancas, que lerem você, tá certo? Queria elogiar isso também. Essa é a segunda banca, né, do grupo de vocês que eu participo, uma segunda banca que tem como foco um programa de intervenção, e eu também sou muito entusiasta de teses, sobretudo, que se assentem em projetos de intervenção. Também quero elogiar isso. A gente sabe que isso não é fácil, né, pelas inúmeras dificuldades práticas que isso traz, também pelos desafios metodológicos que escrever projetos como esse traz, mas o fato de ser difícil não significa que não precisa ser feito e que não deve ser feito, né? Você está aí encarando esse desafio, né? E, obviamente, toda a escolha teórica que você faz, seja pela teoria bioecológica do desenvolvimento humano e a inserção ecológica aí coladinha, seja por trazer esses estudos sobre racialização, identidade étnico-racial e impacto sobre a infância e adolescência. Tá? Então, tenho muitos realmente elogios a fazer, e também acho que você tem uma escrita muito positiva, né? Que favorece uma leitura muito fluida do texto. É um texto muito didático, né? Tem textos muito mais duros academicamente, eu vejo seu texto muito mais didático, uma leitura muito mais fluida, mas ainda assim embasado teoricamente, tá certo? Eu fui lendo o seu projeto, fui fazendo alguns comentários, tá? Mas eu vou me permitir fazer uma análise mais geral aqui, e mando o projeto para você com coisas mais específicas, tá? Teoricamente, né, Sandra, eu gosto da forma como você organiza os capítulos, dessa escolha também por incluir uma revisão integrativa, tá certo? Mas eu senti falta, teoricamente, de você situar um pouco os estudos de identidade étnico-racial em outros campos de conhecimento e nesse campo de conhecimento que você elege para você, tá certo? Então, por exemplo, e olhe que eu falo aqui de um lugar de não especialista nessa temática, ou talvez por isso eu sinta essa necessidade, né? Por que eu estou falando isso? Porque eu sei que o conceito de identidade é estudado na psicologia social, não é? Eu sei que você escolheu um campo de conhecimento específico, eu já não lembro o nome do autor específico que você usa, para dizer, ó, esse é o conceito de identidade que eu estou usando, tá? Então, eu acho que caberia uma contextualização maior, né? Eu lembrei, né, para fazer essa explicação aqui para você, eu lembrei da história dos feminismos, né? Existem vários feminismos, né? Então, de que âmbito da identidade você está estudando? Tá certo? Então, eu senti essa necessidade. Então, esse autor, essa autora, é da psicologia social, é da psicologia do desenvolvimento, é um estudioso específico do racismo, né? Acho que caberia você situar isso um pouco mais amplamente e depois ir para o autor específico que você trabalha, né? E para onde você quer conduzir isso, tá certo?
Eu acho que, teoricamente, essa seria a minha principal observação, tá certo? Tem algumas observações ali na introdução, na apresentação, tá certo? Alguns conceitos que precisam ficar mais claros, ou mais claros antes do que foram, né? Que apareceram no texto, tá certo? Mas, em geral, uma leitura muito fluida, uma leitura que ensina muito, tá certo? E que une muitas fortalezas, tá? Um ponto que eu queria trabalhar com você é um ponto que me incomodou um pouco, que é o ponto que você diz que o estudo está organizado em 3 etapas, né? Que a primeira seria a inserção ecológica, que a segunda seria a avaliação da competência social, da autopercepção acerca da identidade étnico-racial e da autoestima, e que a terceira seria a criação e ampliação do programa psicoeducativo, né, do Ginga, tá? Isso me deixou um pouco confusa, né? Então, é claro que quando eu leio o projeto fica mais claro. Acho que claro nem é a palavra correta da gente estar usando aqui, né? Mas fica mais evidenciado, tá certo? Mas, por exemplo, lendo essas 3 etapas, eu fico me perguntando, a inserção ecológica não vai ser usada no programa em si, né? Você está me dizendo com isso que a inserção antecede, né? Mas eu achei muito estático, sabe, essa divisão aí. Por exemplo, a avaliação da competência social, a percepção da identidade étnico-racial, ela é feita por instrumentos, né, que eu imaginei que seriam aplicados antes da intervenção, né? Mas aí você diz lá na frente que vai aplicar os instrumentos antes e depois da intervenção. Então, eu não sei se eu me faço entender, mas eu achei essa divisão um pouco arbitrária, né? Não sei se arbitrária é a palavra certa, mas eu não achei muito feliz, tá? Eu acho que a inserção é algo que vai permear todo o seu estudo, tá? Que ela vai, sim, anteceder a aplicação do programa, mas que ela vai ser usada como algo fundamental para o seu projeto, que é justamente esse mapeamento dessa comunidade, conhecer essas adolescentes, não é? E o que eu pediria é para que esses projetos que levariam a isso que você está chamando de segunda etapa fossem aplicados já na intervenção, como um primeiro encontro dessa intervenção. E lá no final você aplicasse de novo no grupo que participou da intervenção. Tá? Não sei se eu me faço clara, se você tiver alguma dúvida, pode me perguntar, tá? Eu acho que uma coisa que é importante, né, assim, como eu já faço parte, né, ali da ONG, da comunidade, a inserção, na verdade, né, ela acontece, né, mas ali na metodologia, mais para o finalzinho, eu descrevi que, na verdade, a gente dividiu dessa maneira, mas a inserção, ela está acompanhando de maneira horizontal toda a análise de dados. Então, de maneira horizontal, a inserção, ela está do início ao fim, Isso. Né? Então, mas ela é uma lente mesmo. Eu entendo isso perfeitamente, mas aí eu acho que quando você divide as etapas assim, a coisa fica diferente disso que você está me falando, tá? No método, né, aquela organização dos estudos, ela também me incomoda um pouquinho, tá certo? Eu acho, na verdade, Sandra, que você tem um grande estudo de implementação de uma intervenção, tá? Por exemplo, quando você bota criação e implementação da intervenção como último objetivo dos seus objetivos específicos, eu acho que você não está dando o valor da intervenção que você vai fazer, tá certo? O programa já está quase criado, tá certo? Ele pode ser melhor descrito, ele pode, mas o programa em si é o coração da sua tese, né?
Eu lembro que eu fiquei pensando, nossa, será que eu estou interpretando errado, como eu fiz na tese da tua colega anterior, né? Né, que eu tinha entendido que ela queria avaliar a intervenção, né? Eu confesso que isso ainda não está tão claro para mim também no teu trabalho. Mas aqui, ao contrário dela, você diz, eita, eu vou aplicar os instrumentos no início e no final, 2 vezes para confirmar isso daí, tá? Então, assim, eu queria falar desse meu incômodo com relação, né, à forma como descreve as etapas e os estudos, tá certo? Por exemplo, quando eu vi o seu sumário, eu fiquei pensando, a revisão integrativa é um estudo? Tá? Poderia ser, se você quisesse. Não estou dizendo que precisa ser, tá certo? Sim, Não sim. estou dizendo que precisa ser. Você quer fazer... Porque o que é que a gente tem que ter claro, tá certo? Que isso foi uma dificuldade também que eu tive. Qualquer coisa que você chame de estudo tem que ter objetivos específicos, tá certo? E tem que ser independente um do outro. Tá certo? O que é que eu costumo chamar de estudos, tá certo? Aqui no Les Plexus, por exemplo, no estudo de intervenção, o que é que eu costumo chamar de estudo? Se eu faço uma revisão integrativa antes, tá? Se eu quero analisar o impacto da intervenção, fazendo uma análise pré e pós-teste, isso eu chamo de um outro estudo, tá certo? Então, o que eu queria, no fim, chamar a atenção, né, mais do que dizer que você tem que fazer assim, assado, é que a organização de uma tese em estudos demandaria objetivos específicos para cada estudo, tá certo? De preferência, tá? E aí, cada estudo teria um método específico, certo? Então, eu fiquei confusa quando você descreve estudos diferentes, mas coloca isso tudo dentro de um método só. Tá certo? Tá? Então, por exemplo, se você quiser dar ao estudo da inserção um status específico, me diga mais claramente, especificamente, o que você quer desse estudo. É mapear a comunidade, é mapear a percepção dos adolescentes sobre identidade étnico-racial, tá? Então, por exemplo, aquelas questões de pesquisa que você bota na sua introdução, é importante que elas estejam relacionadas a cada estudo. Então, digamos que as questões 1 e 2 vão ser relacionadas ao estudo 1, as questões 3 e 4 de pesquisa ao estudo 2, e assim sucessivamente. Ficou mais claro, Sandra? Sim, ficou. Tá? Então, eu senti um pouco de dificuldade, tá, com relação a isso. Eu acho que isso deixou a sessão do método um pouco confusa e um pouco faltando algumas informações do que você realmente queria fazer, certo? Deixa eu voltar aqui, eu adiantei um pouco isso por causa das 3 etapas que tem na introdução, tá? Na introdução também, né, Sandra, eu acho que você poderia trazer um pouquinho um panorama de estudos nacionais e internacionais sobre o tema e a lacuna específica que o seu estudo quer preencher, tá? Eu acho que faltou dar uma visibilizada maior a isso, tá? Eu percebi que você faz uma escolha maior por estudos nacionais, né? Eu queria escutar um pouco um pouco você sobre isso, né? Um pouco disso é marcado quando você faz uma revisão integrativa só de estudos nacionais, né? Então, obviamente, isso confere aí algumas fraquezas, né, em termos de ampliação do escopo da sua revisão integrativa, tá? Então, eu queria escutar um pouco você sobre isso, por que essa escolha, se eventualmente você já pensou no que você ganha e no que você perde fazendo isso, tá certo?
E acho que já na introdução, você poderia sinalizar de onde vem a ideia e a proposta de fazer essa intervenção. Essa intervenção foi desenvolvida por você, junto com o Levica, ela já foi desenvolvida anteriormente, quem foi que a criou, baseada em quê? Quais são as bases teóricas e epistemológicas que orientam a intervenção? Então, acho que essas coisas elas já podiam estar na sua introdução, tá? Como uma grande aí janela, né, para o leitor do seu texto, tá bom? Você está gravando, né? Assim, eu acho que só para trazer um pouco, assim, a minha escolha por estudos nacionais, porque assim, eu estou falando de identidade étnico-racial e eu gostaria de compreender como isso acontece no Brasil, assim. E aí, eu Sandra, como pesquisadora, falo do meu incômodo mesmo de que tudo para ser validado tem que ter algum peso internacional, assim, entendeu? Então, é um incômodo meu, uma desconstrução minha enquanto pesquisadora preta, brasileira, que eu quero entender a realidade do meu povo. Então, é um incômodo meu, de que a gente precisa de estudo internacional para validar o que a gente faz. Porque a gente tem muita gente boa aqui dentro, fazendo muita coisa, né? E construindo, falando sobre a nossa realidade. Então, essa foi uma decisão né? Inclusive, quando você falou, né, de ampliar os estudos, essa foi uma dificuldade na revisão integrativa. Quando eu combino a palavra, né, o operador booleano, intervenção e identidade étnico-racial, eu tenho quase nenhum estudo nos últimos 10 anos. Então, realmente é uma fragilidade, uma lacuna que a gente tem em termos de pesquisa mesmo no nosso país. Então, a minha adoção aí, né, por esse critério foi uma escolha minha e, conversando isso com a orientadora, eu falei, Ana, eu não abro mão, porque, assim, eu sei que os estudos internacionais, obviamente, né, a gente tem essa amplitude, termos de pesquisa, enfim, mas, sendo até muito honesta, né, nesse sentido, o meu maior objetivo, primeiro, assim, é devolver para a comunidade do paraíso que eu estou fazendo, e depois, se isso vai ganhar uma outra dimensão, enfim, espero que sim, né, mas para validar o meu trabalho, eu gostaria de usar autores nacionais e majoritariamente autores negros no meu trabalho, assim. Então foi uma decisão e uma opção junto com a orientação, claro. Eu entendo isso, tá? E não escute quando eu diga isso, né? Que eu estou precisando validar o trabalho com literatura nenhuma, tá? Eu só acho que você está num processo muito formativo da sua carreira, né, como pesquisadora, e que você pode estar deixando de ganhar de ler algumas coisas importantes, tá certo? Não acho de jeito nenhum que seja para validar, mas acho que seja para dialogar, tá certo? E acho que se tem uma escolha explícita por isso, você tem que deixar isso claro, tá certo? Acho que precisa, né, deixar isso mais evidente aí no seu trabalho. A minha experiência, né, fazendo a psicologia que a gente faz, né, contexto dependente, politicamente engajada, mandando trabalhos lá para fora, publicando internacionalmente, tá certo? É que a nossa maior fortaleza é a nossa realidade, tá certo? Mas quando também eu consigo dialogar e questionar os dados dessa nossa realidade, né? Discutir os dados da nossa realidade, também situando o que é feito em outras realidades, tá? Então, eu não vejo como uma validação, mas como um diálogo, né? Então, o contexto é assim, então, a realidade é assim, enfim. Você citou autoras negras que não são brasileiras. Por que as escolheu em detrimento de outros, tá certo? Então, essa é uma reflexão que eu faço, eu entendo perfeitamente a sua postura, já imaginava isso, não é? Obviamente eu já imaginava, mas acho que isso precisaria estar escrito, tá? E lhe convido realmente, embora respeite, obviamente, lhe convido realmente a pensar um pouco isso, entendendo a fase do doutorado como um processo formativo muitíssimo importante, né? Então,
Eu fui, por exemplo, eu lembrei de um estudo de uma colega minha no doutorado, que ela estudou, eu já mandei aqui por e-mail para você o título da tese dela. Orgulho e preconceito, desenvolvimento de atitudes raciais implícitas e explícitas em crianças de Porto Alegre e Salvador, tá? Ela foi uma colega lá da URGS, o nome dela é Airi Saco, né? E ela tem essa tese, eu acho que tem algum artigo aí decorrente dessa tese dela. Ela faz um estudo experimental baseado na psicologia social para avaliar aí, né, as atitudes de preconceito de crianças negras e crianças brancas, tanto de Porto Alegre quanto Salvador. E, salvo engano, ela incluiu uma amostra internacional também nesse estudo dela, sabe? E a Airi, né, ela é uma pesquisadora branca, mas extremamente engajada nessas questões, né? Ela trabalha na vice-reitoria da Universidade Federal de Pelotas, discutindo essas coisas que a gente está discutindo aqui, falando em cotas, falando em políticas de inclusão, e a tese dela é um primor nesse sentido, não é? Desse diálogo dessas literaturas, tá? Então, acho que é um convite aí você, de repente, a ler, conhecer esse estudo, ver um pouco, obviamente, né, pelas coisas que você estuda e pelo viés de intervenção que seu trabalho traz, você vai notar especificidades nos dois estudos, mas digamos que vocês combatem do mesmo lado, entendeu? É isso que eu quero dizer. Ela é uma pesquisadora tão engajada quanto você nessas questões e tão preocupada quanto você nessas questões, né? Salva a especificidade de ser uma mulher branca, que a gente sabe que é uma grande especificidade, certo? Então, fica esse convite. Tá? Achei muito interessante, né, quando você faz essa discussão de ampliar o olhar, não só para os fatores de risco, né, mas você está tentando estabelecer a relação de identidade étnico-racial com outros conceitos, como autoestima, competência social e outras coisas, o que é fundamental, a ampliação desse olhar para grupos e populações que tradicionalmente são vistas da perspectiva do risco. Certo? Então, aqui nos objetivos geral e específico, eu já fiz as minhas observações, né? Então, me incomodou um pouco a elaboração do programa, tá como último objetivo específico. Quando eu li, eu fiz, eita, ela vai fazer uma pesquisa e como produto ela vai dizer, ó, o programa está aqui, certo? Mas aí, lá no método, você me fala de um instrumento da Sheila Murta, de avaliação de cada sessão que você vai fazer, você me fala da aplicação de instrumentos de autoestima, competência e identidade étnica que você vai aplicar em 2 momentos, tá? Então, eu acho que esses objetivos específicos, eles precisam ser melhor arranjados a partir dessa reorganização desses estudos, né? Obviamente, se assim vocês acharem pertinente, certo? Mas essa impressão, eita, elas vão elaborar e vão entregar isso como resultado da pesquisa, ela foi muito forte para mim, tá? Eu gostei, uma coisa que chama atenção no seu trabalho são os dados extremamente atualizados que você traz, as estatísticas, né, 2020, tem coisa de 2021, isso tem sido uma coisa rara nos estudos, eu queria parabenizar você por isso, queria parabenizar a forma como você descreve a adolescência nessa perspectiva psicossocial, a relação que você faz disso, né, com a teoria bioecológica. Ali na página 18, né, eu achei desnecessário esse conceito de identidade do Erik Erikson que você traz, eu acho ele muito estático, né, eu acho que você está trabalhando com uma perspectiva teórica que é muito mais crítica, psicossocial e fluida, né? Então, se você for olhar essa frase dele, olha só que coisa mais normativa, né? A identidade forma-se quando o jovem soluciona 3 principais questões: a escolha de uma ocupação, a adoção de valores sobre os quais viver e o desenvolvimento de uma identidade sexual satisfatória. Então, quem é o adolescente, quem é o jovem, né?
que consegue resolver, né, no sentido de solucionar essas questões, né? Me parece que da perspectiva teórica que a gente está dialogando, essas coisas, né, mesmo a questão da orientação sexual e identidade de gênero é extremamente mais fluida, não pode nem ser fechada no conceito de identidade, né? Assim como a própria questão ocupacional, né? Sobretudo considerando os postos de trabalho que esses jovens assumem, a dinamicidade da vinculação de trabalho que eles têm. Então, eu achei meio que resvalou aí, né, essa citação diante desse olhar mais crítico aí que você está querendo trazer para o seu projeto, tá? Ok, você introduz os conceitos de autoestima, autoeficácia e autoconceito, achei adequado, né? Também a articulação com a teoria bioecológica, tá? Acho que está bem descrita. Tem algumas partes do texto que eu disse, acho que isso pode ser mais relativizado, que é quando você está falando dos processos proximais vividos pela população negra, né? Quando se fala assim que, por exemplo, eles experimentam acesso limitado a lazer, estabelecimento de relações familiares frágeis, né? Quebras de vínculo. Então, obviamente, eu entendo de onde esse tipo de citação parte, mas eu acho que elas podem ser mais relativizadas, né? No sentido de que, por mais que os indicadores sejam muito desiguais, pesem sempre mais negativamente para a população negra, esse grupo em si não pode ser visto como homogêneo, está entendendo? Então, eu acho que essas informações, elas podem ser mais relativizadas, né? Sob pena da gente estar tratando isso de uma forma muito uniforme, quando a gente sabe que não é assim, né? Que a realidade é mais complexa, inclusive dentro do próprio grupo, tá? Eu gostei muito, Sandra, dessa figura 1, tá? No entanto, eu acho que essa figura tem muita cara de resultados, tá? Porque aqui na introdução, onde ela foi colocada, a primeira coisa que eu disse foi: me explica o que foi que gerou o processo de elaboração dessa questão, dessa figura, tá certo? Mas aí depois eu olhei e falei: gente, isso já é resultado. Você só conseguiu construir essa figura assim porque você já está inserida na comunidade, tá certo? Porque essa inserção ecológica já está acontecendo. Então, eu gostei demais dela. Eu acho que os elementos que você coloca, tanto no processo quanto na pessoa, no contexto e no tempo, são excelentes, mas que isso tem cara de resultado, tá? E aí eu acho que você perderia entregando uma coisa tão boa assim já na introdução, principalmente porque eu preciso saber qual foi o processo que lhe levou a construí-lo. E isso não ficou claro nessa versão que você nos entregou aqui, tá certo? Mas eu gostei demais. Aí a gente vai para a revisão integrativa. Não, primeiro, na identidade social, o que é que o racismo nos revela? Eu gostei demais. O autor, a identidade, Kabengele Munanga, eu não conhecia, não sei a origem também. Gostei. Oi? Não falei, foi barulho isso daqui. Tá, não sei qual a origem dela, depois eu vou atrás para saber, ou dele, né? Perdoe a ignorância. Mas acho que é um texto extremamente bem construído, extremamente didático, tá certo? E que faz a gente aprender muito, né? Faz a gente realmente aprender muito, tá? O impacto, né? Essa coisa do impacto do preconceito sobre a visão negativa acerca da identidade preta, isso é valioso demais, né? Eu lembrei muito do Martim Baró, né? Não sei a proximidade que vocês têm com o Martim Baró, mas um autor da psicologia comunitária latino-americana, em que ele, enfim, ele relacionava, né?
esses processos sociais mais amplos, comunitários, como, por exemplo, o preconceito, né, a própria questão da privação econômica, né, da desigualdade econômica, há questões como vergonha, culpa, sentimento de autoestima baixa, sabe? Ele relacionava isso, eu me lembrei muito dele quando eu estava lendo, acho que é uma literatura extremamente pertinente, um ganho do seu trabalho, não é comum ver esse tipo de coisa escrita, né? Por psicólogos mais afeitos aí ao estudo do desenvolvimento na infância, justamente por esse nosso silêncio histórico, né, e essa nossa desconsideração aí desses marcadores interseccionais, tá certo? Então, eu gostei demais, e gosto mais ainda da virada, né, teórica e epistemológica que se faz quando se diz, né, que se apropriar disso numa perspectiva positiva, descolonizar isso, criar uma identidade positiva, é favorecer processos de solidariedade, de autoestima nesse grupo social e individualmente. Eu acho isso de um tamanho imenso, né? E de uma grandiosidade maravilhosa, que a gente espera que aconteça justamente com os adolescentes que você vai trabalhar, tá certo? Passando para a revisão integrativa, né? Então, eu acho que se você decide realmente situar esses estudos nacionais, você precisa situar isso, né? Mostrando que é uma escolha política e epistemológica sua, certo? Em termos de método, né? Não sei qual o seu grau de proximidade com estudos de revisão integrativa, Sandra, mas muitas revistas, né? Elas já não estão recebendo estudos de revisão integrativa que não citem explicitamente o protocolo Prisma de revisão, que não definam a pergunta de pesquisa a partir, né, do acrônimo lá PICO, né, que a gente tem lá para definir, então, quem são os participantes, qual é a intervenção, qual é o resultado, tá? Eu posso mandar algum artigo modelo que use isso para você ver, tá? Essa minha observação é só no sentido de sinalizar que alguns critérios que tradicionalmente são exigidos para a revisão integrativa não foram contemplados nesse formato do que você nos apresentou hoje, tá certo? Então, aí você vai ver na sequência do seu trabalho, né, o quanto você quer manter isso ou não, certo? Por exemplo, né, você diz que as perguntas que orientam a revisão integrativa são 3, né? São 3, mas eu acho que as suas palavras-chave também falam de outra coisa, tá? Você tem uma palavra de intervenção, suas perguntas não falam sobre isso, então tem que ter uma coerência maior aí entre a tua pergunta de pesquisa e as palavras-chave que você efetivamente usou para a sua busca, tá certo? Quando eu olhei aí a sua tabela, né, dos artigos revisados, eu fiquei me perguntando por que o estudo de Batista e Barros foi incluído, por que um outro, né, de Martins, dos Santos e Colosso também foi incluído, né? Coincidentemente, né, você justifica isso quando você vai falar dos resultados, mas você diz, olha, tem 2 estudos aqui que foram considerados relevantes para a pesquisa, que foram justamente os estudos que me geraram estranheza, tá certo?
mas você não diz por que ele foi considerado relevante. Eu acho que teria que justificar, tá certo? E eu achei interessante que foi justamente os estudos que me geraram uma estranheza, porque foram feitos com adultos, para avaliar a política de saúde e tal, tá certo? Acho que seria bom justificar melhor, né? E fico me perguntando o que é que você ganharia e o que é que você perderia, situando esse seu estudo como um estudo de revisão narrativa da literatura e não um estudo de revisão integrativa, tá? Por que eu vou dizer isso? Porque, estritamente, os estudos de revisão integrativa, eles têm ficado mais afunilados no grau dessas exigências metodologicamente, tá certo? E porque eu acho que você tem um material de excelente qualidade, que você pode utilizar e, eventualmente, ficar mais livre de algumas amarras, assim, quando você precisa descrever a miúde, né? Critérios de busca, de inclusão, de exclusão e etc. Tá? Uma coisa que eu acho importante, né, você olhar, é a biblioteca digital de teses e dissertações. Tá? Muitas vezes a gente parte para a busca de artigos, né? E às vezes com temas muito novos, né? Ou temas ainda, né, muito incipientes na literatura, a gente esquece, de repente, que deve ter um monte de tese e dissertação que ainda não foi publicado e que pode te ajudar intensamente. Então, eu coloquei identidade étnico-racial, né, de crianças negras na BDTD, e apareceram 64 dissertações e teses, tá certo? E eu fiz uma análise rápida, assim, do título das dissertações e teses, né? E elas vão muito na linha dos artigos que você revisou. Então, essa coisa da identidade racial e étnica é assumido quando eu assumo os meus cachos, assumo o meu cabelo, a vivência disso na pré-escola, na educação infantil, então, a vivência do bullying também e as consequências disso. Então, acho que valeria muito a pena você dar uma olhada aí também nessas dissertações e nessas teses, porque eu acho que você enriqueceria ainda mais os seus argumentos para a construção dessas duas categorias que você faz, tá certo? Que são os efeitos dessa cultura de exclusão e do embranquecimento, e, por outro lado, as estratégias de enfrentamento ao racismo como fator de proteção ao desenvolvimento. Tá? Então, vamos lá para o método, né? E aí eu vou me encaminhando para o fim, tá? Eu tive a impressão, né, e fico curiosa para escutar as colegas da banca também, né? Pode ser uma percepção minha, de um lugar de pesquisa que eu faço, mas eu achei meio confuso, né? De novo, a forma como essas etapas foram descritas, e aí depois você nomeia isso como estudo, e a forma como você vem descrevendo o seu estudo, tá? Eu não acho que a sua pesquisa toda seja um estudo descritivo e correlacional, né? A nomenclatura correlacional, ela é usada para estudos de delineamento eminentemente quantitativo, né? Em que você quer aí justamente ver a relação entre uma variável e outra, né? Seu estudo seria correlacional se você quisesse ver, não é? Se a identidade, se a autoestima em crianças negras de mais baixa renda é pior do que em crianças negras de uma renda maior. Isso seria um estudo correlacional, mas da forma como a sua pesquisa está estruturada, não é. O delineamento pode ser considerado um delineamento multimétodos, não é? Mas isso precisa estar descrito mais passo a passo. Tá? Onde é que eu vejo a etapa quantitativa da sua pesquisa? Na aplicação daquelas escalas que avaliam autoestima, autoconceito, identidade, tarará, né? Onde é que eu vejo a etapa qualitativa? Não fica muito claro para mim, a não ser na menção ao diário de campo, né? Mas, em resumo, o que é que eu estou pedindo? Tá certo, Sandra? Precisa ter uma equivalência maior entre os teus objetivos específicos
a organização dos estudos e a equivalência disso em instrumentos, tá certo? E aí, a partir disso, né, organizar o que você vai chamar de estudos diferentes, tá certo? E aí, para cada estudo, descrever os seus objetivos, os seus participantes, os instrumentos, os procedimentos de coleta de dados e análise de dados, tá? Acho que às vezes as coisas ficaram um pouquinho misturadas, tá certo? Gostei muito de saber que você vai fazer na ONG, que você já tem uma relação com essa ONG, acho isso fantástico, tá? Acho que... Oi, vocês me escutam? Posso Sim. seguir? Estou concluindo, gente, desculpem aí. Eu até estava falando agora há pouco com a Ana por mensagem, né? E eu gostei muito desse esforço que você fez no quadro 2, tá, Sandra? Que foi esse esforço, né, de operacionalizar o que você vai olhar da pessoa, o que você vai olhar do processo, do contexto e do tempo, tá? Eu me disponho a olhar isso mais a fundo com você. Eu não vou fazer isso realmente aqui na banca, tá? Mas, às vezes, eu gostei muito, então, por exemplo, eu gostei muito dos indicadores que você botou na pessoa. No processo, eu acho que ficou amplo demais, tá? Então, eu realmente me disponho a mergulhar nessa tabela com você e a ver isso, né? E aí, você entregar, né, na versão final da sua tese, uma coisa realmente mais fechadinha, ainda mais precisa. Eu quero realmente lhe elogiar por esse esforço de sistematização que aqui você já fez, tá bom? Mas digamos que das 3 colunas que estão aqui, a coluna do... como essa primeira coluna é a coluna que está mais prontinha, tá certo? E eu acho que isso tem a ver um pouco com essa, abre aspas, confusãozinha das etapas do estudo, tá certo? Então, que instrumento vai avaliar o quê? Em que momento da pesquisa, tá? Isso precisa estar muito concatenadinho, tá? Mas eu gostei muito desse seu esforço de sistematização, tá? Gostei dos instrumentos que você escolheu utilizar. Obviamente, na versão final do projeto, né, eles vão estar descritos mais adequadamente, né, com exemplos de itens, com análise aí de consistência interna, tá certo? Achei maravilhoso o nome do programa, a forma como o nome do programa foi escolhido. Também achei maravilhoso a descrição que você faz dos eixos de programa, tá? Eu não lembro se a gente já falou disso na qualificação anterior, e se vocês falaram disso também em supervisão. Me preocupa um pouquinho os 10 encontros, sabe? Porque não é fácil reter esses adolescentes. Queria escutar um pouquinho você sobre isso, qual é o teu palpite sobre isso, né? A gente tem tentado delinear intervenções aqui em Fortaleza entre 6 e 8 encontros, tá? Às vezes até mais perto dos 6 encontros, na verdade, um pouco com receio realmente de que esses adolescentes evadam, né? Enfim, isso inviabilize aí a intervenção, tá? Aí você tem essa avaliação do impacto imediato da sessão, que eu fiquei me perguntando em que estudo isso entra, em que etapa isso entra. Eu entendo que isso, né, tem a ver muito mais realmente com a avaliação qualitativa do impacto, tá? Achei excelente a descrição do programa Ginga que você já traz. Um palpite, né, que eu daria, Sandra, é que as atividades elas sejam menos centradas em coisas eminentemente cognitivas, né? Sem querer, obviamente, olhar isso como caixinhas, mas que tragam um aspecto vivencial muito forte, né?
que fale das experiências deles, né? Quando você lança esses temas, né, parece até um elemento de uma disciplina, né, que todos nós deveríamos fazer, inclusive. Mas, obviamente, eu sei que essa não deve ser a pegada, né, mas eu quis reforçar isso daqui, né, atividades o mais vivenciais possíveis aí, né, que façam os adolescentes realmente refletirem aí a partir do seu cotidiano e das experiências de vida deles, tá? É Na isso, verdade, né? ao programa, assim, na verdade, ainda, né, desenhando algumas coisas, né, mas pensando cada um desses eixos, principalmente lidando ali com os adolescentes, a gente ainda está estruturando, né, pensando se pode virar um jogo, né, se cada etapa pode ser algo nesse sentido, conversando também com um professor de história, né, lá do Clube Palmares, ele deu uma ideia de parte do programa, a gente desenvolveu um turismo afrocentrado lá na região, para conseguir possibilitar essa vivência, né, eles conhecerem essa história, então, ainda para estruturar, né, mas o mais vivencial possível, assim, é o que a gente quer. Excelente, excelente, maravilha. É isso, Sandra, boa sorte na continuidade do seu programa, eu realmente me disponibilizo, tá, a gente sentar, a Ana tinha feito um convite que a gente ainda não conseguiu viabilizar, mas eu fiz uma sugestão de data para ela, e fico à disposição, mas percebo, né, no seu projeto, um esforço maior, né, de já dizer como é que você quer operacionalizar a inserção, como você quer olhar esses 4 núcleos, que é uma coisa que, em geral, a gente não vê nos projetos, não é? E que eu quero elogiar vocês por isso, tá certo? Então é isso. Obrigada, gente. Desculpem aí qualquer coisa. Agradeço, Normanda, e acho que realmente essa é a nossa dificuldade, né, onde a gente quer debruçar mesmo, que é a sistematização. Então, realmente foi uma tentativa, mas eu quero, sim, só ajuda em relação a isso para, de repente, ampliar, né, algumas coisas ali e detalhar melhor, com certeza. Muito obrigada, viu? Normanda, muito obrigada pelas considerações, foi tudo anotado, vamos pensar bastante sobre o que você nos trouxe, tá? Vou virar a câmera aqui para você acompanhar um pouquinho da colaboração dos colegas também. Vai virar assim. Ela não vai, né? Não sei. Em cima ela vai. Não, Ela... Ai, né? deixa eu só. Mas a minha voz está crescendo, gente. De letras, né? Atualmente corretora de serviços estudantis, também líder de grupo muito importante, né, de um laboratório, que é o LegiSex, Laboratório de Gênero e sobre direitos humanos, trabalha, né, de forma muito profunda na educação. Depois eles convidaram para estar dialogando com a gente, porque a ideia também do programa é que ele não seja um programa, o Ginga não seja para psis no mundo psi, não, né? A ideia é que o Ginga ele seja um programa transversal, né, que seja para ser utilizado na área social, na área do professor, pedagogos, psicólogos. Então, a sua participação é muito nesse sentido. A gente está muito feliz de você ter aceitado aqui com a gente para fazer esse diálogo. Gente, eu vou pedir um minutinho, enquanto a Joana está. Eu vou fazer um cafezinho, que vocês podem tomar, tá bom? Posso começar? Fica à vontade. Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, de conversar, de ter lido o trabalho da Sandra. Estava comentando aqui com a Ana, né, que esses momentos são momentos formativos. Para todo mundo, não só para você, mas assim, quem participa da banda também aprende muito com aquilo que está sendo dito e com a discussão que está sendo feita, né? Eu não sou da área da educação, acho que estou da área da psicologia, acho que eu sou aluno que aqui da psicologia, sou da área da educação, né?
no feminista, mas eu não estou atuando, não atuo muito para o direito. Eu atuo muito da educação mesmo, com a educação, diversidade, questões étnico-raciais, questões de gênero e sexualidade. Atualmente eu estou na Pró-Reitoria Estudantil e também estou na coordenação da política institucional da universidade. Então, por conta até do trabalho que eu tenho desenvolvido na universidade, isso me obriga a me aprofundar cada vez mais nessas discussões. Então, talvez a minha contribuição, né, a minha aluna de contribuição, e eu acho que é para isso, foi por isso que a orientadora que você me contar, foi por conta das questões étnico-raciais que você aborda no seu trabalho. A doutora Normanda falou, né, ela fez acho que secou o seu trabalho de uma forma bastante atenciosa, né, e dedicada, trouxe várias contribuições que certamente vão ser importantes para a continuidade do seu trabalho. Antes de eu começar a falar sobre algumas questões que estão no seu trabalho relacionadas às questões raciais, eu gostaria primeiro assim, de te parabenizar, né, pelo excelente texto, pelo excelente trabalho, uma pesquisa bastante alinhavada, ainda que você vai ter que fazer alguns ajustes, que é esse o momento, a qualificação é essa, das sugestões, dos ajustes, de reorganizar os sites, mas você se mostra, né, pela sua apresentação, pelo tempo que você apresentou para a gente, uma pesquisadora madura, né, uma pesquisadora, obviamente, de construção, mas de construção todos nós somos e estamos. Mas você se mostra uma pesquisadora madura que sabe o que quer, né, e que tem um trilho e uma força para desempenhar aquilo que você acredita. Eu fiquei muito emocionado, inclusive, quando no dia da apresentação aqui, acompanhando a nossa apresentação, quando você colocou o vídeo, né, eu vi que você se emocionou também. Não tem como a gente não se emocionar, ainda mais você que está mergulhada no universo, você encontrou uma mulher preta, ele também encontrou uma mulher trans preta. É óbvio que isso nos emociona, porque nós estamos passando um momento de reorganização e de visibilidade às nossas identidades, que foram historicamente, que são historicamente invisibilizadas e deslegitimadas. Então, esse projeto que você traz, né, no campo da psicologia, mas que vai dialogar com outras áreas do conhecimento, são projetos sobretudo, né, dentre outras questões que você traz, mas são projetos de empoderamento e de visibilidade, né, de identidades que são invisibilizadas, ainda mais quando você traz essas identidades dos jovens, essas identidades dos adolescentes. A sua pesquisa, a sua justificativa é muito forte, ela é muito contundente. Não tem como não dizer que a sua pesquisa não é necessária, não é relevante. A sua pesquisa ela tem uma relevância social, sobretudo para uma área da psicologia que ainda está se abrindo para essas discussões. Né? Se a gente for pensar em outras áreas co-irmãs, como a história, como a sociologia, como a filosofia, como a educação, a psicologia ainda está engatinhando nessas questões, nessas pautas identitárias, assim, pensando não só no indivíduo, mas pensando no coletivo. Então, eu percebo isso, né, porque a psicologia, quer dizer, todas as áreas em si, mas a psicologia junto com a medicina ainda são áreas assim, muito diferentíssimas. Então, ver uma doutoranda, uma mulher negra, fazendo um trabalho, desempenhando um trabalho, transversalizando os estudos étnico-raciais com os estudos da psicologia, é bastante interessante e importante, não só no campo da psicologia, mas eu penso um pouco no campo das ciências humanas de um modo geral. Assim, você é muito, assim, a sua argumentação, né, como a professora Normanda, a sua contra-argumentação, assim, nossa, do quanto que você sabe o que é, você não titubeia, você vai lá e diz aqui veio. E aí eu queria, inclusive, começar, né, essa minha sugestão
são sugestões para você pensar junto com a sua orientadora, que é começando com quando a Norma dá aula sobre uma perspectiva de teoria internacional, quando você faz essa contra-argumentação. Por quê? Porque eu ia sugerir justamente isso. Eu iria sugerir que você, especialmente, claro, para o campo, né, quando você fala aí sobre a teoria voltada mais para a área da psicologia, né, da metodologia integrativa e tal, enfim, que você traz, eu acho que é difícil, talvez seja difícil você fechar em autores negros e em autoras negras. Eu acho que a gente entende, até porque, como a gente está falando, a psicologia ainda é muito elitista e branca e eurocêntrica. Então, então, o seu trabalho, eu entendo o seu trabalho como um trabalho decolonial, né? Então, quando você contra-argumentou a provocação da humana, você está falando de um trabalho de descolonização. E por ser um trabalho descolonizador, então, assim, você focalizar na realidade e focalizar na literatura e nas teorias de brasileiras, e sobretudo de brasileiras e brasileiros pretos, você está trabalhando com uma perspectiva contra-hegemônica, porque nós falamos muito, e assim, esse é o ponto que nós estamos na academia, porque nós falamos muito da diversidade, nós falamos muito em prol da diversidade, ninguém da academia vai abertamente falar que é racista, ou que é contra os estudos antirracistas, ninguém vai falar que é transfóbico ou LGBTfóbico, ninguém vai falar. Nós somos pró-diversidade. Esses ventos da diversidade chegaram aqui na década de 90, sobretudo na universidade, então todo mundo vai falar que é pró-diversidade. Ok, é bom, e que bom que as pessoas falam que é pró-diversidade, que elas são pessoas que são contra o racismo, contra qualquer tipo de discriminação. Mas, é pouco. Isso varia durante um tempo, mas não é pouco, assim. O que você faz? O que nós fazemos enquanto acadêmicos, enquanto profissionais, para lutar contra essas opressões e contra essas discriminações? Porque, assim, falar que é pró-diversidade, mas na emenda dos seus cursos, das suas disciplinas, só trabalhar com autores brancos e europeus, em que você está trabalhando para desbaratar essa opressão que é estrutural. Se a gente for pegar a questão do racismo, que o racismo estrutural, como é que a gente pode desbaratar isso? Então, quer dizer, a gente precisa pensar em ações. E uma dessas ações, pensando no nosso campo, que é o campo acadêmico, o campo da pesquisa, é dar visibilidade a autores e autoras pretos e pretas. Então, a gente tem trabalhado muito isso, não só no campo das questões étnico-raciais, mas também no campo de gênero, mas também no campo, porque assim, o que tem de trabalho que fala sobre mulher, mas quando você jogar na bibliografia, é só autores brancos e europeus. O que tem de trabalho falando sobre a população trans, quando você vai olhar, não tem uma trans, uma autora trans na bibliografia. Você vai ver só uma discussão com pessoas cis. Então, assim, a gente precisa... Então, esse trabalho é um trabalho de descolonização, porque as nossas referências são brancas e europeias. Então, assim, essa desconstrução é uma desconstrução que a gente vai fazer a partir dessa sua geração, a partir desse seu trabalho e de outros trabalhos que virão, e certamente o seu trabalho, né, você vai entregar até o final, você vai defender lindamente, o seu trabalho vai servir como uma referência para outros trabalhos que virão, né? Inclusive, tem já lido trabalhos em que se coloca a norma, né? Porque eu sei que na psicologia você usa muito a APA, né? Na educação a gente usa muito mais a BNT. Então, mesmo na BNT, quando a gente faz a citação, só coloca o sobrenome da pessoa e nas referências bibliográficas, às vezes a gente só coloca o primeiro nome é abreviado. Então, a gente não sabe se é homem, a gente não sabe se é mulher, e a gente já está começando a quebrar isso, a alterar algumas transgressões para dar visibilidade
algumas identidades que são, especialmente a questão de gênero mesmo, que já é visibilizada na nossa academia, que ainda é patriarcal. Então, dito isso, Sandra, o que eu digo para você? Porque, assim, eu não vou nem falar que eu senti falta, mas eu vou dizer, assim, que você tem tempo, que a gente está na qualificação, de ampliar essa sua discussão étnico-racial a partir de autores e de autoras brasileiras que vão te ajudar a entender essas identidades subalternizadas, né, e te mostrar, né, te apontar caminhos de desbaratamento desse racismo estrutural. E aí que eu falo do racismo estrutural, eu sei que você colocou o Silvio Almeida como uma sua referência. Eu acho que você poderia trabalhar um pouco mais essa noção do racismo estrutural. Eu entendo que na psicologia você vai trabalhar mais com sujeitos. Você trabalha com sujeitos. E eu estou entendendo isso. E eu não estou dizendo que não é para você trabalhar. Mas o racismo estrutural, ele faz o seguinte: quando, por exemplo, uma mulher preta é mandada embora do seu trabalho, ou ela é convidada a alisar o seu cabelo, porque eles não querem uma funcionária com o cabelo, entre aspas, armado, que é o que se fala. Então, quer dizer, aí a gente vai pensar assim, ela está no racismo, né? Uma pessoa, uma sujeita sofreu racismo. Mas a gente vai pensar, e ele culturalmente vai quer dizer, ela sofreu racismo a partir de uma lógica estrutural que vai dizer que o cabelo crespo é ruim, que esse cabelo tem representações negativas sobre a pessoa. Quer dizer, existe algo maior por trás dessa experiência que foi individual. Então, quer dizer, todas as experiências, todas as situações de racismo pelas quais nós vivemos, certamente você já viveu várias, da mesma forma que eu, são experiências individuais, mas elas são experiências individuais que elas acontecem, que elas são engendradas a partir de uma estrutura que rege a nossa nação. Né? O Brasil, nós, infelizmente, nós pisamos até aquele desfile da Mangueira de 2019, quando eles citam a Marielle, que eles falam das histórias dos excluídos, e tem um carro maravilhoso, que eu acho que é muito representativo, muito forte, né, em que os homens brancos, o Marechal Floriano e tal, eles sambam sobre os corpos de mulheres. É isso. A nossa sociedade, ela é formada, estruturada em cima de corpos negros, indígenas e de mulheres que foram dizimadas. Então, a nossa sociedade, a nossa educação é formada em cima disso. Então, eu acho que é interessante, talvez, você trazer essa perspectiva, e aí você mergulhar um pouco mais. Não precisa nem trazer tantos autores em relação ao próprio julgamento que você já leu e que você já traz, você pode ampliar essa discussão. Tem, porque ele é uma das questões e assim, eu vou até a parte do você utiliza autoras étnico-raciais. E aí valeria a pena, quer dizer, ou já que você se propõe a trazer uma perspectiva dos brasileiros, de teóricas brasileiras, nós temos autores excelentes, como a Angela Davis. Ela veio para o Brasil, se não me engano, em 2018, com uma série de conferências, ela chegou a passar. Isso, assim, vocês têm uma. Eu te traz a discussão
Gente, nós temos que pensar. A Lélia Gonzalez, enquanto a gente acha que uma autora americana, norte-americana, falou de interseccionalidade, e que a gente faz essa discussão a partir dos anos 2000, apesar que essa questão de interseccionalidade, isso já foi, essa teoria ela já é desde a década de 80, esse termo de interseccionalidade foi cunhado desde a década de 80, mas a Lélia Gonzalez já está falando de interseccionalidade, não como um nome de interseccionalidade, mas ela já está falando desses entrecruzamentos de raça, de gênero, de classe, desde a década de 60. Então, acho que vale a pena também você trazer a discussão da Lélia Gonzalez para o seu texto, junto com essa questão do racismo estrutural. Porque se você trazer, pensar em Lélia Gonzalez, em Sueli Carneiro, na Carla Montirene e na Nilma Rodrigues Gomes, além dessas questões do racismo, das mazelas que o racismo impõe às pessoas, você vai trazer também uma discussão da interseccionalidade, que eu acho que é pertinente também no seu texto, né? Esse cruzamento de raça, de classe, de gênero e de geração, porque aqui você faz um recorte, você está trabalhando com adolescentes, então aqui a gente tem um recorte também geracional, que tem tudo a ver com os estudos interseccionais. Então, aí eu sugeriria, aí eu posso, alguns, só pelo nome você vai saber, porque a Carla Coutinho, você sabe que ela tem um livro clássico de interseccionalidade, né? O Silvio Almeida, o racismo estrutural, que você já conhece. Então, aí eu vou mandar para você, posso mandar até direto para você, e mando um cópia também para a sua orientadora, para a Ana, mandar alguns textos da Lélia e da Nilma Gomes, que podem te ajudar a fazer um aprofundamento dessa discussão que você já faz tempo, né? Eu acho que você pode ficar circunscrito aos autores brasileiros e a uma professora brasileira. E você anunciar isso, é importante que as pessoas saibam. Isso é importante, porque você marca isso. Porque se você não fala, às vezes passa a perceber que nem todo mundo é especialista nas questões étnico-raciais, sabe? Então, assim, importante, pelo menos, assim, nesse aspecto, nesse foco do seu trabalho, você trabalhar com autores pretos, pretas, brasileiros e brasileiras, e você anunciar isso, inclusive, trabalhando na sua maioria com mulheres pretas, que a maioria, você já citou a Grávida Quilomba, né, que a Grávida Quilomba, ela é a autora que vai introduzir aqui no Brasil coloniais, na perspectiva étnico-racial, porque você traz muito bem a memória da plantação, tá? E faz uma leitura bastante adequada. Eu tenho uma pergunta, eu não vou algumas questões metodológicas eu iria comentar, mas a professora Normanda falou muito bem, certamente ela falou melhor do que eu falaria para você. Uma questão até que a professora Normanda também colocou, e eu fiquei um pouco em dúvida, se você puder me falar sobre o que você fala que vai ser que a sua metodologia vai partir de uma perspectiva quase e quantitativa. Tanto porque, assim, eu penso numa pesquisa quantitativa, como é que vai ser? É uma amostra representativa? Porque, normalmente, uma pesquisa quantitativa é uma pesquisa que traz um número, né, volumoso, né, de participantes, de interlocutores, até para você mostrar uma realidade da qual você está pesquisando. Mas, ao ler o seu trabalho, ver a sua apresentação, né, conhecer um pouquinho aquilo que você mostrou do projeto Ginga, não, assim, me parece assim, que é um grupo pequeno, não é um grupo grande. Né? Como é que você introduziria essa questão quantitativa nesse seu trabalho, assim, para a gente, né, para deixar aqui bem alinhavado para a tese, tá? É isso, assim, mais uma vez, eu gostaria de te agradecer a oportunidade de estar aqui dialogando com você, e fico muito feliz, eu não vou negar, que quando eu vejo uma mulher preta na academia, uma doutoranda, a gente tem menos de 1% das acadêmicas
No Brasil, acho que chega a 0,8% do Brasil são doutoras, é muito pouco, e que eu espero que comece a crescer no Brasil, e certamente que você vai ser uma delas futuramente. Então, eu fico muito feliz com isso. Mais uma vez, agradeço a possibilidade, a oportunidade de estar aqui, de dialogar com a cultura humana, de estar aqui com o CN, é muito bom. Obrigada. A gente agradece a Sara. Obrigada. Primeiro, acho que pelo acolhimento, né? E pela validação também, nesse aspecto. Sim, eu acho que ouvir, né, a partir desse lugar, da experiência, a gente falar o que nos conecta, a gente pensar sem dúvida nenhuma ancestralidade, identidade, a gente deve ter isso. E na importância de ter você na questão. Agradeço. Vai. Obrigada pelas contribuições. Agora, passo a palavra para a professora Ciene, nessa academia. A professora Ciene trabalha com direitos humanos, trabalha na área do racismo, né? É uma pesquisadora já há muitos anos na área social, muito colaboradora aqui das pesquisas da Levica, então a gente queria te agradecer mais uma vez por estar aqui contribuindo com o nosso trabalho, tá? Vou contar. Queria presentear para você com um livro do nosso último livro que eu publicamos aqui no espaço programa, tá? Olha só, deve estar falando da saia com presente. Não, vou mandar para você, depois eu vou pegar seu endereço. Bom, primeiro gostaria de agradecer o convite, né? E uma banda maravilhosa dessa, não sei nem falar, né? Eu acho que tudo super tão bem falado, mas feliz demais aqui, estar podendo contribuir para poder trazer uma leitura, né? Eu acho que, no final das contas, eu vou poder mais com você, Sandra, uma leitura, te dizer o que o leitor do seu trabalho até esse momento, né, observa, ou deixa de observar, ou tem algumas provocações, ou o que mexe. Então, de trocar, de conversar com você, eu vou fazer aqui algumas considerações, tá? Mas eu quero te dizer, gente, eu gostei muito do seu trabalho, muito. Assim, um potencial imenso que o seu trabalho tem. Em especial, a ideia de transformar essa produção de conhecimento num projeto de intervenção, um trabalho de intervenção, e mais do que isso, não é um trabalho de intervenção que tem como objetivo apenas provar uma teoria ou provar um conceito, né? Ele é um programa que futuramente vai ganhar a vida própria, né? Que daqui a pouco pode ser implementado de várias maneiras. Então, isso é muito importante, realmente um resultado dos mais promissores que a tese cultural mostra. Tá? Bom, eu queria... Bom, onde que eu vou entrar aqui, né? Assim, a gente teve a professora Normanda, que é especialista na parte do desenvolvimento, da inserção antropológica, enfim. A professora Ju, com a discussão da identidade étnico-racial, que é uma especialista. Então, onde que eu vou entrar? Vou entrar em vocações e complementar algumas coisas, outras que eu vou dar, tá? Uma das coisas que eu vou dar, talvez seja aqui um pouquinho mais polêmica, mas eu preciso trazer um pouco do que eu entendo, né? Vamos lá. Eu consigo entender perfeitamente quando a professora Jo fala, né, da importância da gente decolonizar, principalmente quando a gente está falando dessas questões de identidade racial, dessa instituição, das autores pretos e pretas, autores brasileiros,
mas também consigo perceber o que a professora Normanda falou. Por quê? Porque o processo científico é um processo cumulativo, querendo ou não. E nós estamos no ambiente da ciência, no ambiente acadêmico. Então, assim, a gente precisa fazer essas transgressões que a professora falou, mas a gente tem que fazer de dentro, não tem jeito. Não tem jeito de fazer de fora. Porque senão, se a gente sai, a gente não está criando ali as micro-revoluções. Né? Então, assim, o seu trabalho, quanto mais longe ele for, mais transformador ele consegue ser. Mas, para ele ir muito longe, eu digo muito longe academicamente falando, né? Eu acho que tem uma outra versão, que é uma versão fenomenológica de intervenção, uma outra versão academicamente falando, ele vai ganhar por uma certa trilha, que a gente ainda tem que trilhar. E a gente vai ter que ir decolonizando, sim, e a gente vai ter que ir transgredindo, sim. Mas a gente ainda precisa acompanhar determinados, digamos assim, determinadas caixinhas, porque são nessas caixinhas. Né? É com essa caixinha que vão olhar o seu trabalho na hora de você publicar um artigo. É com essa caixinha que vão olhar o seu trabalho na hora de você ganhar um prêmio, na hora de você for para um congresso nacional ou internacional. Então, assim, eu consigo perceber essas duas dimensões, né? Eu acho que tem um ponto de equilíbrio que é possível fazer. Sem que você, assim, abra mão dessas condições, fazendo as transgressões necessárias e fazendo esses atravessamentos que a gente precisa fazer, senão não movimenta. E a academia precisa ser movimentada, sim, porque ela é um instituído e ela não dá conta de tudo, né? Da forma como ela foi desenhada. Né? Então, a gente precisa fazer, mas a gente precisa fazer de tudo. Então, a gente vai ter que ir criando as coisas. Eu comecei por aí, nem era uma questão que eu tinha anotada ali, mas eu achei que é importante eu me posicionar com relação a isso. Tá bom? Aí eu fiquei 2 horas botando o trabalho aqui na tela e pensei, bom, vamos lá. Bom, você vai falar, então, da promoção da identidade étnica racial na adolescência, que foi isso que o programa tinha, né? E aí, o que eu vou te falar? Como as falas já foram muito completas, eu anotei uma série de coisas que depois eu vou organizar para dar tudo calmo, porque assim que eu tenho meu processo de leitura, mas depois eu posso botar bonitinho para ti. Mas assim, o que eu percebi que você tem um capítulo que eu marco pelo óleo, o prisma pelo qual você vai olhar, né, o seu objeto de estudo, que é a teoria ecológica, que é a própria palavra, né, não sei nem falar o nome, que com certeza não é brasileiro, né, com certeza não é preto, enfim, mais que você vai usar, né, porque é o seu prisma, por onde você vai olhar o seu objeto de estudo. Né? E esse capítulo, ele é um capítulo em que ele traz uma dimensão do teu objeto. Uma dimensão onde você usa termos como competência, onde você usa termos como estruturação, desestruturação, onde você usa determinados termos. E depois você vai para o outro capítulo, que foi o que te emocionou, que foi o que mexeu em você, que é outra coisa muito diferente, você entende? E aí, eu fiquei. São coisas diferentes, assim, eu vejo, uma hora que você começa citando Emicida. Emicida é um jovem periférico, era um jovem adolescente periférico, cheio de competências. Como que a gente pode dizer que um ser vulnerabilizado, ele tem algum déficit de competência? Dizer isso é perigoso. Mas é importante se você conseguir mostrar. Mas, sabe, porque assim, o que aconteceu? Quando eu li o teu primeiro capítulo, eu falei assim, só algumas coisas aqui, e eu li o segundo, eu sei, e tem umas coisas que não sei, entendeu? Você está entendendo, né? Então, assim, eu estou te falando, fazendo uma fala de uma leitura, né? Até porque eu também não domino a teoria de esságio, né? Mas, assim, foi essa questão que eu fiquei. Então, assim, como conciliar sem desqualificar, como você vai conseguir, em que
qual o peso que você vai botar? Porque, assim, tem horas que é importante você falar, assim, eu vejo os dados do IBGE vão dizer que as pessoas negras e mais empobrecidas, mais vulnerabilizadas, elas ocupam essas e essas e essas funções, mas elas ocupam essas e essas e essas funções na sociedade porque elas não conseguiram desenvolver suas competências ou porque elas não tiveram oportunidade de inclusão. Quer dizer, bom, o que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer que você está em dois domínios, um domínio intrapsíquico e um domínio extremamente societal. E você vai precisar fazer em alguma medida um diálogo com esses dois domínios, né? Sem que o peso fique todo no intrapsíquico, ou seja, basta eu treinar habilidades ou competências que é resolve tudo, né? Ou também não botar só o peso, né, no social. É uma coisa importante, porque é sempre importante para você mexer. Eu acho interessante você falar isso, né? Porque exatamente. A Sandra é o meio, esse meio, assim, é o capítulo 1 e esse capítulo 2, sabe? Assim, ela vai dizer isso, né? Assim, intersecção né? Exatamente. Então, assim, eu venho desse lugar intrapsíquico, eurocentrado e individualizante, e aí eu vou pensar que a construção da identidade não fica nesse lugar e ela é atravessada por uma estrutura social e política, e como é que eu concluo isso agora? Porque eu não dou conta disso ainda, né? Então, a Sandra é exatamente esse lugar que você está falando, né, Ana? Assim, tentando fazer exatamente esse diálogo agora, assim, sabe? É exatamente isso. Então, assim, porque senão a tendência é um lado, um dos capítulos, do lado no outro. Eu acho que você vai conseguir fazer esse encontro em alguma medida, você vai conseguir, entendeu? Mas é isso. Está posto, né? O desafio está posto. Então, assim, eu fiz uma série de observações, mas sempre rodando por aí. Então, acho que não tem necessidade de eu ficar falando aqui muitas vezes. Né? Bom, uma questão importante é que eu acho que você fala você traz muitos autores que discutem a negritude, mas você vai usar um instrumento onde o termo que é mais usado é ética. Então, acho que você não que a gente está trabalhando a questão do étnico racial. Étnico racial. Onde está o étnico aí? Porque na hora que você vai perguntar para os adolescentes, você vai falar sobre o étnico, né? Sobre a dimensão do étnico. E aí, assim, será que precisa estar no seu trabalho para você discutir? E até fiquei pensando, será que os adolescentes é uma discussão tranquila para eles, assim? Essa também é uma outra questão que eu trouxe até para pedir ajuda da banda, porque, assim, a dificuldade de conseguir um instrumento que falasse, né, e que me permitisse, de maneira sensível, captar essa concepção, essa autoconcepção da identidade étnico-racial. A princípio, né, eu fui acessar aí algumas instituições, né, que comercializam testes, instrumentos e tudo mais, e aí, de todas as que eu fui, não tem nenhum instrumento. Eu não consegui acessar. Então, também estou trazendo para a banca, né, uma pessoa que vai ser falando, esse instrumento, inclusive, não é nacional, ele é adaptado em vários estudos, né, mas eu não conheço. Então, veio essa dificuldade, né, e de repente, eu não sei, mas para frente, quem sabe, a gente pode desenvolver isso, mas nesse momento, eu não consigo encontrar. Eu vi que você faz até uma introduçãozinha antes de começar as perguntas, não sei se ela dá conta, talvez o piloto fica te mostrar se dá conta do entender. Aí você vai falar aqui da adolescência como uma construção social, isso é muito importante, né? Fazer essa discussão aqui, né? Tem uma citação que você faz, aí assim, um ou outro pontinho eu queria te falar, mas é pouca coisa. Por exemplo, que me fez pensar, uma citação que você faz no Silvio de Almeida, que me fez pensar exatamente aquela coisa do tirada do ponto, quando a coisa foi tirada do contexto. Porque, veja, você faz uma citação de Almeida, Silvio, que ele vai falar assim,
tanto ser branco quanto ser negro são construções sociais. Assim como o privilégio faz de alguém branco, assim como o privilégio faz de alguém branco, são as desvantagens sociais e as circunstâncias histórico-culturais, e não somente a cor da pele do rosto, que fazem de alguém negro. Bom, e aí eu penso assim, eu conheço o livro do Silvio Almeida. E essa citação ela não é a mais, digamos assim, feliz, mais adequada, porque ela te fez uma outra coisa aqui, que é a Nilza Souza, que vai falar do nascimento negro, e ela vai fazer exatamente como que a mudança, a ascensão social, ela não, de maneira nenhuma, ela não resgata, digamos assim, ela não se transforma branco, de maneira nenhuma, né? Porque ela faz a leitura baseada em Fanon, né? Então, assim, aí eu fiquei, bom, são os dois autores, mas essa citação aqui do Silvio, ela deve ter um contexto, onde ela foi dita, e aí a forma como ela foi retirada, fica dando a impressão de que ele está dizendo que é a questão social, ou seja, é o atravessamento social que transformaria uma pessoa negra em uma pessoa branca, e a gente sabe que não é. Existe até aquela música do Gilberto Gil, né, que fala pretos de tão pobres, tal, o Haiti, uma música que tem, enfim, vai fazendo essas analogias da pobreza, né, e da cor da pele, como se separam, enfim, mas eu acho que a Neuza, quando escreve Tornar-se Negro, ela traz essa dimensão para a gente, né, no momento em que você se torna negro, né, como isso esse impacto na sua subjetividade, né, e como que não vai adiantar você fazer nada. Não vai adiantar você casar com branco, não vai adiantar você... Né, não tem máscara branca que você use, né, não adianta você ter um carrão, não vai adiantar nada disso, você sempre será uma pessoa. E é com essa negritude que você tem que se relacionar. Então, assim, isso eu tenho certeza que Silvio concorda com Neuza, que esse trecho aqui é que ficou um pouco contraditório. Isso aqui tudo tem a ver com aquela outra questão que eu te falei. Tá? Eu gostei muito de você ficar aqui, obviamente, como já disse. E aí, assim, eu vou retomar, só para finalizar, eu acho que as coisas mais importantes que a metodologia, a questão dos estudos, como a Amanda falou, assim, da questão de se você está propondo 3 estudos, a impressão que dá quando a gente é leitora, a gente pensa que são os mesmos 3 estudos que eu levo, 3 objetivos diferentes, tecnologias diferentes, né? Isso é para você depois dar uma olhadinha também, você falou, mas como você está falando, isso é uma coisa que você só separou de forma didática para mostrar para a finalização coisas que estão acontecendo, talvez isso seja interessante você só ponderar um pouco. E, por último, só para finalizar, eu achei o seu projeto lindo, o lugar que você trabalha, a sua atuação ali, eu também fiquei emocionada. E aí eu só queria te dizer uma coisa, assim, quando você fala em desejos do projeto, ensinar sobre o livro, conectar os adolescentes, auxiliar os adolescentes, estimular os adolescentes, eu faço, assim, eco com o que a Amanda falou, pelo que eu entendi, ela quis dizer assim, não fale sobre eles sem ser com eles. Então, assim, eu imagino que não é só uma intervenção nele, é alguma coisa com eles, ou seja, que eles sejam elementos de criação também, isso vai ser feito com eles, entende? Isso é muito importante, porque isso de fato, a construção da autonomia. A construção da autonomia, ela só se dá quando esse indivíduo entende que aquilo ali é dele, de fato, né? E que não ele está recebendo aula de novo, recebendo palestra de novo, né? Ele está construindo, ele tem uma vivência do crescimento. Mesmo que tudo isso aqui diga para ele um monte de outras coisas que ele não sabia, ele tem um monte de coisa para dizer também. Então, acho que tem um eixo aí em que os adolescentes precisam estar à frente, digamos assim, né?
Então, assim, Eu acho isso interessante porque a gente já tem algumas ações com eles, né? A gente assistiu um filme um pouco atrás, e aí a gente sempre fala, né, no final assim, dos encontros, eles vão ensinando várias coisas pra gente. Por isso que eu olho os eixos, assim, eu já entendo várias adaptações e várias coisas que, na verdade, a gente vai construir com eles, porque eles têm muita coisa para ensinar, né? Como isso atravessa a vida deles, né? Como muitos já conseguem nomear, né, muitas situações sendo pensadas como racismo, então não é aquela que às vezes, né, a construção externa dá essa sensação, né, de que assim são alienados em relação a isso, né, e aí não tem acesso a isso, assim, muito pelo contrário, né, dialogam com isso de uma forma muito dinâmica, e eu acho que na verdade o programa é para complementar, né, e a gente sem dúvida nenhuma conseguir ampliar assim, esse olhar, mas eles ensinam demais para a gente na relação. aproveitar e incorporar. Eu acho que o Ginga, apesar de ser um programa, apesar de determinado momento objetivo, né, da vida, mas que ele seja sempre lento, que ele seja sempre dinâmico, que ele seja sempre poder, que ele possa sempre ser construído. É tão diferente a vivência da negritude no meio rural, no meio urbano, numa periferia, em outro lugar, num lugar onde você tem uma violência de Estado, num lugar onde você não tem. Então, são os atravessamentos que o projeto é vivo mesmo, para que ele possa trazer todas essas questões, né? E não virar assim alguma coisa que isso de fora para, né? Assim, de um para o outro. Assim, né? Inclusive, isso eu não deu tempo, né, de falar na apresentação, mas eu iniciei meu trabalho em 2018 na comunidade, em uma ONG que tinha por base uma intervenção católica, né? Mas soldado, faz parte do trabalho, enfim. E aí, quando junto com a Eduarda, né, e com a Tamires, que é assistente social também, né, já estava atuando no projeto na comunidade, eu vou apresentar esse programa e essa ideia de intervenção para essa ONG, eles me disseram que não acreditavam num trabalho no qual você se relaciona com as pessoas dentro da comunidade, né? Eles acreditavam que a gente precisava tirar e resgatar essas pessoas para ensinar um novo contexto de desenvolvimento. Uma visão colonialista, e aí fui convidada a me retirar, principalmente depois de observar que parte do eixo ia conectar com a negritude, sem dúvida nenhuma, com a religião de matriz africana, né? E aí vocês já podem imaginar os desdobramentos, né, e os impactos disso. Então, quando você fala isso, você acha que só dá força, né, para a gente entender que de verdade, assim, é um programa fluido, ele tem que acontecer na relação, ele está acontecendo dentro da comunidade, com a comunidade, para a comunidade. Um trabalho diferente disso, a gente não acredita. Então, sim. Muito obrigada, tá? Muito obrigada mesmo, por todas as considerações. Obrigada. Obrigada. Pessoal, vou tirar para cá para queria agradecer, né, a participação de vocês e finalizar também. Eu acho que a Sandra realmente ficou muito clara assim, na fala de vocês. O projeto é muito desafiador, né, Sandra? Porque assim, foi um projeto de ressignificação da. Não é só um projeto de pesquisa acadêmica, gente. Assim, envolve a vida da Sandra, foi um processo de ressignificação da história de vida dela. Então, é uma coisa que as questões acadêmicas aqui se tornaram muito secundárias, né, Sandra? O mais bonito e o mais desafiador e a força, né, que esse projeto está tendo envolve isso, né? Envolve a vida da Sandra, da família que está muito ali ao lado dela, da família, né, dos adolescentes da comunidade, enfim. Tem alguns nós, a gente sabe disso, né? A gente veio precisando de qualificação super consciente dessas conexões que precisam ser feitas por conta desses momentos, né? A Sandra passou por um momento difícil de ter sido convidada, sim, a se retirar de uma instituição porque ia trabalhar com questões relacionadas à negritude. Eu apoiei ela, falei... E para ela foi muito difícil, né? Já vinha construindo alguns anos de trabalho na comunidade, com uma equipe, enfim, mas ela foi super apoiada por mim, né, pela equipe que estava junto dela, dos pesquisadores, da família, enfim. Então, ela, em pouco tempo, teve que se reestruturar um pouco do
projeto, né, do caminho. Então, a gente está consciente desses desafios. Foi muito boa a contribuição de vocês, porque fortalece os pontos que a gente sabe, né, que são os pontos mais delicados que a gente precisa sentar, rever. Mas é um projeto que já está acontecendo há muito tempo. Essa inserção já existe há alguns anos. E isso é o mais interessante, então, meio que um recorte, né, desse processo de inserção, que é o mais difícil, é a manutenção. A gente não abre mão hoje que o pesquisador se envolva na comunidade, quando é que a gente não está abrindo mais mão disso. O pesquisador tem que se envolver com a comunidade, tem que fazer trocas e tem que fazer as devoluções, mas não é só no final, é no processo. E ele tem que estar ali. Isso é muito desafiador para um pesquisador que tem que trabalhar na clínica, que tem as questões individuais, e a pessoa ainda está com o pesquisador ali fazendo inserção. É muito desafiador. Então, quero muito parabenizar a Sandra por ter chegado aqui, por ter aceitado o desafio, por estar, né, nessa ressignificação, e ela tem o nosso apoio. A gente acredita muito nesse programa, né, porque é um programa que a gente pensa que ele pode ser, sim, utilizado, né, em várias instituições, não só na sua comunidade, né, Sandra, mas em outras comunidades no Brasil, né, enfim. A gente está apostando muito nisso, é um programa muito forte que vai fortalecer e promover saúde mental em muitos adolescentes, né, do Brasil. Posso falar rapidinho? Claro. Sim, a partir do que você falou, eu acho que quando você comenta que é parte da política, de trabalho de pesquisa, de trabalho acadêmico, certamente porque essas pesquisas com pautas identitárias como essa que a Sandra está fazendo, não tem como não. Porque a Sandra, ela está falando, ela está escrevendo como autora, é um trabalho autoral. O que eu estou querendo dizer é que escreveu por nós, né? E hoje nós conseguimos ser ouvidos, que nós sempre falamos, hoje nós conseguimos ser ouvidos. Então, esse trabalho que a Sandra está desenvolvendo junto com a tua orientação é o que a gente entende como uma ação antirracista. Porque assim, é evidente, quer dizer, é algo que vai reverberar na vida dessas pessoas e é algo que vai reverberar em outras comunidades também. Porque isso vai ficar como um modelo, vai ficar como uma proposta, como caminhos que outras pessoas em outras comunidades podem seguir. Então, isso extrapola esse universo puramente acadêmico, sabe? Então, eu queria só apontar isso e apontar também, acho que a tua sensibilidade, Ana, né? De entender isso, de entender a interpretação, né? De fazer, porque você poderia, enquanto orientadora, dar uns cortes, e você entender essa dimensão para além da academia. Então, eu queria só apontar essas coisas. Tá? Obrigada. Só falo minha calheta, minha cola e desacolhe, né, Sandra? Também para encerrar, vamos agradecer. Acompanhando, você está pegando. Muito obrigada por tudo que vocês fazem, por apoiar o meu caminho, por acreditar e por fazer isso junto comigo. É uma família preta, né? Uma colega da pesquisa me perguntou isso, né? Você já observou que você tem um pai preto, idoso, vivo, a sua mãe junto com você? O que faz isso com a família assim? E aí eu penso que parte dessa força, né, que está aqui comigo, a essa irmã também, a minha sobrinha, a Andressa Júnior, que também veio, né, Andressa? A titia deu uma boneca para ela, e que ela carrega para cima e para baixo, e que levou o nome dela também, porque elas parecem, e o quanto isso é importante, né, de representatividade. Então, agradeço também a Eduarda e a Thaís, que estão comigo, né, semanalmente, todos os dias, e semanalmente na ONG. Aquilo que a gente sempre fala, que tudo isso aqui é por eles, né? A vida de cada um ali importa muito para a gente. Então, um dia que a gente está muito desanimada, que desacredita,
Vocês são força para mim, são resistência também. Muito obrigada por estarem na luta comigo. A Ana também, nesse processo todo, em tão pouco tempo, né? De estar sempre potencializando e fazendo chegar melhor. É uma frase que você me ensinou, né? E a gente pode achar que não tem nada. Você falou isso para mim, né? Você achar que um dia você está lá na comunidade, que assim, não está dando nada certo, está tudo errado, acho que eu não vou conseguir. Lembra que você tem a relação. E aqui eles têm você. E que isso já é uma potência muito grande. Então, isso me atravessa todos os dias que eu estou na comunidade, para a gente falar isso. Essa sua frase fica ecoando para mim. Então, quando em muitos momentos eu penso em desanimar também, que é uma realidade muito dura, eu lembro dessa sua fala. Então, também te agradeço por todo esse apoio. A banca, mais uma vez, estar aqui, né? Por me ajudar, por valiosas contribuições também. E falo que esse episódio que aconteceu, né, sem dúvida nenhuma, em relação ao projeto, vem de encontro com mais uma frase do mestre de capoeira, que recuar é avançar. E aí eu guardo essa frase comigo agora, porque só me deu a certeza de que a gente está na caminho certo. Então é isso, gente. Muito obrigada. Consideramos, então, aqui concluído, né, a banca de exame de qualificação. Muito agradecidos a todos vocês, aos participantes, também aos alunos da Moral que estão aqui com a gente. Obrigada, gente. Obrigada. Então, tchau aqui. Tchau, Nanda. Tchau, Nanda. Muito obrigada. A gente tem que ter uma foto com ela. Tchau, gente. Prazer vir escutar os colegas. Ela consegue, Vou abraçar, sim. um pouquinho mais para lá. Ah, É isso mesmo, gente? Amanda, a gente se fala, obrigada, tá? gente. Foi um prazer. Vamos combinando, agora sai. Um beijo, gente. Parabéns para vocês. Tchau.